Senhora Presidente, Senadora Ana Amélia, senhores senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, senhoras e senhores que nos honram com a sua presença nesse plenário. Senhora Presidente, que o ano de 2015 seria difícil de reajustes e medidas antipopulares, todos nós já sabíamos. Acontece que as tais medidas começaram a ser tomadas 3 dias após as eleições. Se considerarmos que a presidente reeleita senhora Dilma Rousseff jogava na conta do opositor o ano difícil, enquanto que com ela tudo seria entre aspas, mar de rosas, podemos dizer que houve realmente um estelionato eleitoral. Considero importante o discurso proferido pelo eminente líder do meu partido, o senador Aloysio Nunes, na sessão da última segunda-feira, quando considerou que a presidente reeleita, a senhora Dilma Rousseff, praticou estelionato no sentido político e moral, porque mentiu sobre a situação econômica do país para ganhar as eleições. A cadência das palavras do senador Aloysio reflete o calor das manifestações que vêm das ruas e que não podem ser contestadas pelos ilustres representantes da situação. A atuação do PSDB, meu partido, e naturalmente dos partidos que compartilham da vitória cívica nas oposições, está ressaltada na recente entrevista que o senador Aécio Neves concedeu ao jornal O Globo, no qual me permito ressaltar, aspas, pela primeira vez, o PT governará uma oposição conectada com a sociedade. O sentimento pós-eleição foi quase como se tivéssemos ganhado. Minha candidatura passou a ser um movimento. Nosso desafio é manter vivo esse sentimento de mudança por ética, fecha aspas. Na entrevista, ainda proferida no último domingo ao jornal O Globo, Aécio critica, aspas, os primeiros movimentos da presidente são de desperdiçar a oportunidade de renovar, de admitir equívocos, mudar rumos. Ela começa com o mesmo roteiro, reúne partidos para discutir um projeto de reforma política ou uma agenda de crescimento? Pergunto eu. E respondo, não. A grande pergunta dos brasileiros será, para que novo mandato se não há projeto novo para o país? Para continuar distribuindo cargos, o espaço de poder para as pessoas fazerem negócios? A presidente corre o risco de começar o mandato com o sentimento de fim de festa, fecha aspas. E acrescenta ainda o senador Aécio, a candidata Dilma estaria muito envergonhada da presidente Dilma. Para a candidata, aumentar juros era tirar comida da mesa dos pobres. 3 dias depois da eleição, o Banco Central aumentou os juros. Para a candidata, não havia inflação. A presidente agora admite que há e que é preciso controlá-la. A candidata dizia que as contas públicas estavam em ordem e descobrimos que tivemos um setembro com o pior resultado da história, fecha aspas. A candidata dizia que cumpriria o superávit fiscal e agora se prepara para pedir a revisão da meta de 1,9%. Estamos assistindo o maior estelionato eleitoral da história. O choque de gestão que incomoda tanto o PT nada mais é do que gastar menos com o Estado e mais com as políticas afins. É o contrário do que o PT pratica. O próximo mandato que se inicia já começa envelhecido. A presidente não se acha no dever de sequer sinalizar como será a política econômica, fecha aspas. Numa demonstração de humildade, o senador Aécio Neves ainda ressalta, aspas,
É bom que a oposição tenha várias caras. É um erro estratégico, além de gesto de absoluta arrogância, achar que sou o líder das oposições. Não sou. Somos um conjunto de pessoas credenciadas para falar em nome de uma parcela importante da população. Fecha aspas. Senhora Presidente, Senadora Ana Amélia e senhores senadores Fleury e Aureliano Chaves, Dilma nem bem esperou a poeira da eleição abaixar para liberar a execução de tais medidas, acuadas que está pela estagnação da economia. Há cerca de 2 semanas do resultado do pleito, o brasileiro já foi notificado do aumento da gasolina, do reajuste da energia elétrica, do racionamento de luz no verão, da alta de juros agora e mais um pouco em dezembro, além de começar a tomar conhecimento de outros dados negativos que eram proibidos de serem divulgados no período eleitoral, como a ampliação da miséria e aumento de 122% do desmatamento. Pois bem, na semana passada, o nosso senador Aécio Neves passou 2 horas nesta tribuna, de tantos apartes que recebeu, afirmando e reafirmando que a oposição está atenta. Mudou a estratégia de combate aos desmandos do PT e de seus aliados. Os governistas reforçam a ideia de que o país não está dividido nem rachado. De fato, torcemos para que não esteja. O momento realmente é de união, de diálogo, mas é preciso estar de ouvidos e coração abertos para o contraditório. Será que a senhora Dilma está preparada para isso? Será que seu temperamento permite? Pelo bem da nação e das futuras gerações? Sinceramente, senhor senador Fleury, espero que sim. Já estamos em recessão técnica, atestado pelos próprios institutos estatais, como o IPEA. Algo precisa ser feito com urgência, urgentíssima, para não chegarmos ao fundo do poço. Os jovens não sabem o que é hiperinflação de 80% ao mês, que nós todos vivemos esse período, senhores e senhoras senadores. Nós, mais antigos, vivemos isso e não foi nada bom. Retornar ao prumo, promover o crescimento econômico, sem se desfazer do atendimento social, é o que todos nós queremos. Mas, a senhora Presidente, por favor, cerque-se das pessoas certas, de técnicos que realmente saibam o que estão fazendo. Não ceda apenas à pressão política e à acomodação de companheiros despreparados em postos chaves da administração pública. Faça diferente para conseguir cumprir o seu bordão de campanha do, aspas, seguir mudando. Porque é de mudança real que o Brasil precisa e não de marketing eleitoral. Aliás, preocupação política é o que o PT mais tem. Para manter-se no poder vale tudo, a julgar pelos petrolões, mensalões e possivelmente brevemente, com o alerta da ilustre senadora Ana Amélia, é possível que surja um outro escândalo que vai estarrecer a nação. Ontem, na Comissão da Agricultura, com a presença dos eminentes senadores Aureliano Chaves e Fleury, a senadora Ana Amélia levantou a questão. Vai prosseguir na caminhada de perseguir a verdade do que está acontecendo no PRONAF. É algo que merece a atenção da nação brasileira. E eu tenho absoluta convicção de que, sob a liderança da senadora Ana Amélia, a verdade virá à tona. E nós vamos saber o que realmente está acontecendo no PRONAF. Importante instituição que permite a reabilitação dos agricultores familiares. Mas continuo, senhora Presidente, essas propostas descabidas, como a dos conselhos populares ou do plebiscito para a reforma política. Quero dizer que não estou sendo leviano,
como foi a senhora presidente Dilma Rousseff, durante a campanha eleitoral, ao atacar de maneira vil e sórdida a vida pessoal do nosso candidato, o senador Aécio Neves, ao mentir descaradamente sobre as intenções do governo do PSDB, ao usar a máquina pública de maneira mais sórdida, como o caso da distribuição de correspondências pelos Correios, ou ao fazer chantagem emocional em relação à possível extinção da Bolsa Família e da Minha Casa Minha Vida, caso vencêssemos as eleições. Infelizmente, não consigo me livrar daquele sentimento de apreensão com a dúvida constante. Qual será o próximo escândalo? Talvez o Pronaf? Chega! O Brasil não aguenta mais desmandos com o dinheiro público, enquanto vê em seu poder de compra diminuir e suas dívidas aumentarem. Tenho dito e reforçado, não perdemos as eleições de 2014, digo. Pelo contrário, as oposições na figura do eminente senador Aécio Neves saíram vencedoras. Vou além. Aécio simboliza hoje o espírito da oposição e o descontentamento da nação com os rumos que estamos começando a seguir. Apesar das críticas, sou pela legalidade. Por isso, compartilho com a posição enfática do senador Aécio Neves, contrário ao movimento que sugere o impeachment da senhora presidente reeleita. Precisamos respeitar o resultado das urnas, por mais que se suspeite da fraude nas eleições. Se forem comprovadas, aí é outra coisa. Mas antes, é preciso dar tempo ao tempo para que seja realizada a investigação criteriosa que o caso exige. Entendo que a posição do senador Aécio Neves em relação ao impeachment reflete o homem corajoso e de bom senso que ele é. Por isso, penso como ele, nosso presidente do PSDB, a ideia do impeachment, ao invés de acalmar, pode tumultuar os propósitos do regime democrático, cuja implantação custou sacrifícios, lágrimas e mesmo sangue de brasileiros. Em seu primeiro discurso pós-eleições, Aécio deixou claro aos brasileiros a que veio e como será a sua postura neste Congresso como líder da oposição, que tem agora a força de 51 milhões de votos brasileiros. Assim como em sua campanha ele mantém as bandeiras do PSDB por um Estado mais enxuto, eficaz, moderno e transparente. Um Estado que reconheça a meritocracia e aplique o dinheiro público para realmente garantir melhores serviços à população. Um Estado que incentive a participação do investimento privado na construção da infraestrutura por meio de medidas necessárias para aumentar a confiança do empresariado e melhorar os modelos de leilões. Senhora presidente, senadora Ana Amélia, o sentimento da necessidade de mudança em inúmeras áreas que moveu essas eleições, tanto que as palavras-chave de todas as candidaturas era justamente a mudança. Quando digo que as oposições ganharam as eleições, é porque nossa voz incorporou a musculatura necessária para ouvir com clareza. Os brasileiros mobilizaram-se politicamente nas ruas e no mundo virtual. E essa mobilização permanecerá dizendo não à corrupção, aos desmandos e à mentira. Como disse ainda o nosso senador Aécio Neves em seu discurso na tribuna, aspas, faremos uma oposição incansável, inquebrantável e intransigente na defesa dos interesses dos brasileiros. Vamos fiscalizar, vamos acompanhar, vamos cobrar, vamos denunciar, vamos combater sem entregas a corrupção que se instalou no governo brasileiro. E, mesmo sendo minoria no Congresso, vamos lutar para que o país possa avançar nas reformas e nas conquistas que precisamos alcançar, fecha aspas. O importante, senhoras e senhores senadores, entendo, é o compromisso das oposições com a liberdade, em essencial a liberdade de imprensa, a transparência na administração pública e o fortalecimento da independência dos poderes, imprescindível numa democracia.
Senhora Presidente e Senadora Ana Amélia, tenho a convicção de que a oposição, assim como na campanha eleitoral, vai manter a sua atuação incansável nos próximos 4 anos, com mais profundo respeito à ética e à verdade. Não vamos fazer política do quanto pior, melhor. Queremos um país digno para os nossos filhos e netos. Vamos somar para que o país avance, realize de fato as reformas necessárias, como a tributária e a político-partidária. Além disso, uma oposição responsável deve olhar com lupa e cobrar promessas de campanha nas áreas da saúde, educação e segurança. Aliás, imagino que todos tenham ficado estarrecidos com o resultado do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que mostra que a violência, além de impactar emocionalmente as famílias brasileiras, custa muito caro ao país, 5,4% do PIB, ou seja, 258 bilhões de reais. A grande maioria desses recursos são gastos nas consequências da violência e não da prevenção, sem contar que parte desse dinheiro seria bem melhor aplicada se fosse destinada à educação da saúde. Encerro o meu discurso, senhoras e senhores senadores, dizendo que o meu estado, Mato Grosso do Sul, deu a vitória nos 2 turnos ao senador Aécio Neves. Expressiva vitória porque confiava realmente na liderança dele, bem como deu vitória ao nosso candidato do PSDB ao governo do estado, o atual deputado federal Reinaldo Azambuja. Reforço, por fim, que a oposição sai e permanece vitoriosa durante o 2º mandato da senhora presidente Dilma. Sim, porque está mobilizada, atenta, fiscalizadora e propositiva, sem esmorecer, sem descanso, sem piscar os olhos para os desmandos e tentativas de levar o país a caminhos tortuosos. Agora, a nova consciência já está concretizada no nosso país. É o que penso, senhora Presidente, com respeito às opiniões contrárias. Senhora Presidente, antes de encerrar esse meu pronunciamento, eu gostaria aqui de manifestar ao senador Fleury que, segundo estou informado, hoje é o seu último dia de exercício efetivo aqui nesta casa. Não sei se é verdade, senador Serino. Eu quero que Vossa Excelência leve a minha satisfação em tê-lo conhecido, extremamente reconhecido o seu trabalho, principalmente na Comissão de Agricultura que participamos juntos. Vossa Excelência teve a clarividência de trazer aquela comissão e também nos seus apartes aqui nesse plenário e nos discursos que fez, a inteligência do seu povo, a experiência de Vossa Excelência que tem sobre os problemas agropecuários, dizendo com uma franqueza típica do homem simples, do homem da terra, do homem do nosso interior, do ruralista esclarecido, as coisas que precisavam ser ouvidas por todos nós. Quero dizer a Vossa Excelência que o conheci apenas agora, mas, para mim, o seu nome será gravado como um dos grandes representantes que o Goiás ofereceu ao Senado da República. Tenha, Vossa Excelência, sempre o meu respeito e a minha admiração. Tem, Vossa Excelência, a palavra. Senador Rubens Figueiredo, de fato, hoje eu encerro meu período aqui, levando um grande conhecimento dessa casa, dos companheiros, dos parceiros, da simplicidade de Vossa Excelência, como sempre me tratou desde o primeiro dia. Essa simplicidade é coisas que, às vezes, poucas pessoas reconhecem num homem público. Às vezes, leva para um lado demagógico. As pessoas que, às vezes, só nos ouvem, nem sempre têm as condições de avaliar quem
está falando, mas a hora que se troca a palavra, a hora que convive e que vê a preocupação dos pronunciamentos de Vossa Excelência, fazendo oposição, não oposição por oposição, mas uma oposição de situação para melhorar esse país. Isto nos dá orgulho, isto nos dá dignidade. E, para mim, conviver com Vossa Excelência durante esses 4 meses, eu quero confessar ao senhor, emocionado, mas se lágrimas sair dos meus olhos, o senhor pode ter certeza que é suor do coração, que a amizade que nós ficamos, que nós fizemos, travamos, ela só sairá lágrima do coração, porque é de uma amizade, de uma sinceridade pura. Sai daqui convicto que convivi com várias pessoas, com vários companheiros de todos os estados da nação, mas sai com grande satisfação de ter conhecido Vossa Excelência e que essas palavras eu estendo a vários senadores e, principal, a nossa presidenta hoje, senadora Ana Amélia, que eu a conheço há muitos anos, que tive durante muitos anos como a maior defensora dos produtores rurais, a maior defensora do agronegócio. Conheci há vários anos com o trabalho jornalístico que fazia e nós gritávamos do interior. Essa é a verdadeira defensora do homem do campo, que quando eu falo o homem do campo é para simplesmente mostrar o local. Mas quem defende o campo, defende esse país. Porque, volto a repetir aqui, se a cidade acabar, o campo recuperar. Mas se o campo acabar, nosso país acabará. Então, hoje, sendo meu último dia, com dificuldade de terminar essas palavras, emocionado, quero deixar a senhora, presidente, dizer que foi um grande momento da minha vida quando, primeiro dia, que eu olhei e tive a oportunidade de ficar perto e cumprimentá-la e conhecê-la, porque nós devemos muito à senhora. E muito obrigado, senador, pelas palavras. Estou indo, mas com o coração muito alegre pelo tempo que eu passei aqui e pelo que eu aprendi. Senador Fleury, as palavras emocionadas de Vossa Excelência, não só a mim, como a todos os nossos colegas aqui presentes, e as lágrimas que derramou são o reconhecimento do seu coração. Mas tenha certeza de que o seu trabalho em defesa do homem do campo e também do homem da cidade, conforme referiu-se agora, lembrando daquela célebre frase de o grande mestre da democracia americana, que se nós não cuidarmos dos campos, o que será das cidades, constitui realmente um legado que Vossa Excelência deixa aqui. Eu tenho absoluta confiança de que o seu trabalho será sempre reconhecido por todos nós. Foram 4 meses de intenso trabalho e presença constante nesse plenário. Quero crer até que Vossa Excelência não faltou nenhuma das sessões, de segunda a sexta-feira. Isso demonstra a sua dedicação
em cumprir o seu mandato em toda a sua extensão. Vossa Excelência, não deixe esta casa, porque nesta casa ficará sempre o seu coração e a sua afeição tão agradável, tão simpática e tão amiga. Tenha Vossa Excelência, mais uma vez, as minhas homenagens e meus agradecimentos pela referência generosa que fez a mim. Senhora Presidente.